Vamos continuar estudando o continente europeu, com foco voltado para a Europa Ocidental. Vamos ver como é que é a qualidade de vida, a economia e como se dão as atitudes xenofóbicas nessa parte do continente. Em outra videoaula, a que dava uma introdução sobre o continente europeu, eu apresentei uma forma de regionalização da Europa que a dividia em 4 partes, mas eu também destaquei que as formas de regionalizar podem sofrer variações de livro para livro e de autor para autor. Para dar continuidade ao estudo do continente, eu apresento agora uma outra forma de regionalizar esse território, mais simples e mais geral. Observe o mapa. Nessa divisão, temos o continente dividido em 2 grandes áreas, a Europa Ocidental, em amarelo, e a Europa Oriental, em vermelho. Nessa videoaula, nós vamos analisar os principais aspectos da Europa Ocidental. Trataremos da qualidade de vida. 4 países da Europa Ocidental aparecem entre os melhores IDHs do mundo, como pode ser observado na tabela. Vemos que Noruega, Suíça, Irlanda e Alemanha são os 4 países com melhor índice de desenvolvimento humano. Lembrando que esse indicador mede a qualidade de vida da população, com base na escolaridade, mortalidade infantil e expectativa de vida e renda per capita. Normalmente, os países da Europa Ocidental apresentam educação de qualidade, como pode ser observada na tabela de investimento da porcentagem do PIB em educação, infraestrutura adequada e sistemas de saúde eficientes. Em geral, podemos observar boa qualidade de vida e dos serviços públicos. Mas nem por isso essa parte do continente deixa de apresentar problemas sociais. A desigualdade, característica do modo de produção capitalista, se aprofunda na região devido ao desemprego, falta de moradias e baixos rendimentos por parte da população. Nos últimos anos, houve um aumento da parcela em que vive em condições de miséria em bairros deteriorados, como na imagem que mostra um conjunto habitacional na França. O desemprego avançou entre 9% e 14% entre os anos de 2002 e 2012. Os bons indicadores sociais e econômicos têm atraído grande fluxo migratório para os países mais envolvidos da região. Dentre os fatores que levam as pessoas fora do continente, podemos notar o desemprego, a pobreza e os conflitos diversos em seus países de origem. Esse contingente, normalmente vindo da Ásia, África e leste europeu, outra região que será tema de videoaula, buscam possibilidades de altos salários e melhor qualidade de vida. Infelizmente, a Europa Ocidental não é uma localidade de braços abertos ao imigrante, o que leva à xenofobia, sentimento de aversão àqueles que vêm de fora, intensificada pela diminuição da oferta de empregos no continente, que leva a uma ideia que os estrangeiros roubam os trabalhos dos europeus. Essas charges representam um pouco da xenofobia no continente. Nessa primeira, um imigrante aparentemente do leste europeu não tem acesso à Europa desenvolvida. Essa daqui brinca com a famosa história do Concurda de Notre Dame, onde Esmeralda seria expulsa nos dias de hoje. Essa é bem simbólica, a velha Europa afastando do continente os imigrantes. E por último, uma espécie de panfleto do Partido Nacional Renovados de Portugal, que atribui aos imigrantes os males do país representado por essas ovelhas negras. Como a xenofobia e as políticas de restrição dificultam o acesso dos imigrantes ao continente, muitos se arriscam a entrar ilegalmente, muitas vezes tentando atravessar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas ou superlotadas, o que torna comum a ocorrência de naufrágios e acidentes que acabam ocasionando mortes. Quando conseguem atravessar, acabam sendo flagrados pela fiscalização, que os mandam de volta para seus países de origem. Se entram ilegalmente na Europa, acabam sendo vítimas de abusos e de subempregos para sobreviver. A Europa Ocidental é a região mais desenvolvida do continente. Historicamente, ela é muito importante por sua forte vocação para a exportação de industrializados. Com a unificação econômica promovida pela União Europeia, houve uma intensificação das atividades em diversos setores. Em 2011, a Europa somou 37% de participação nas exportações mundiais.
Há uma contradição em relação à mentalidade econômica no continente. Enquanto a atividade agrícola é cercada de protecionismo com a implantação da política agrícola comum, que unifica as taxas sobre os produtos importados fora do bloco e impõe que seja comprado o que é produzido dentro do bloco, a atividade industrial é marcada pelo liberalismo econômico, estando desprotegida da concorrência dos mercados emergentes. O continente é marcado pelo intenso desenvolvimento industrial. 21% de toda a atividade no mundo é realizada na Europa, com destaque para Alemanha, Espanha, Itália e Finlândia. Ao longo da história, os investimentos volumosos produziram uma densa rede de transportes com modais diversificados, o que dinamiza as transações comerciais. O parque industrial europeu é bem diversificado, com a presença de indústrias de base tradicionais e de tecnologia de ponta. Na divisão internacional do trabalho, a Europa Ocidental se destaca como compradora de produtos primários e fornecedora de produtos industrializados de alta tecnologia, se destacando a França, o Reino Unido, a Holanda e a Alemanha. O continente é sede de multinacionais importantes como a Volkswagen, o grupo Carrefour, a Siemens e a Nestlé. A Europa Ocidental é uma das regiões mais desenvolvidas do planeta. O processo de industrialização, impulsionado pela exclusão do trabalhador do campo e a transferência dele para as cidades, promoveu um intenso crescimento urbano a partir do século XVIII. Esse crescimento interligou diversas cidades umas às outras, formando densas regiões metropolitanas com destaque para Londres, Paris, Bruxelas, Frankfurt e Milão. O espaço agrário na Europa Ocidental é marcado por forte industrialização no campo. Isso é resultado da necessidade de maior fornecimento de matérias-primas e alimentos, modernizando a atividade do campo com a entrada de máquinas e equipamentos agrícolas. Com isso, ocorreu um aumento da produção, com destaque para a cultura do trigo, da beterraba e da batata na agricultura, e para a criação de suínos e ovinos na pecuária.